Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e hoje a gente vai analisar aqui um pedido feito pelo Sport, pelo Ceará, pelo Fortaleza, pela Federação Cearense e pela Federação Pernambucana de Futebol. Foi protocolado junto à CBF um pedido de reconhecimento, Cássio, para que os títulos do chamado Campeonato Brasileiro do Norte, tá? Que foi disputado entre 1968 e 1970, que eles passem a valer, a ter o reconhecimento de um campeonato brasileiro, dentro de um processo que a própria CBF vem conduzindo em duas etapas, primeiro em 2010, depois em 2023, em que 15 títulos foram reconhecidos. A gente vai mostrar esses títulos e analisar a peculiaridade de cada um ainda nesse vídeo. Mas, Cássio, para resumir, o que aconteceu nessa terça-feira foi oficializado aquele processo que já vem há alguns anos sendo estudado, sendo debatido, dados levantados, tudo sendo somado para ter um pedido com argumentos sólidos, com comprovações. Me explica um pouco qual a base do esporte, do Fortaleza, do Ceará e, obviamente, com o suporte das duas federações para que esses títulos sejam reconhecidos. Cássio. Fred, primeiro que o pedido ele foi feito em conjunto, é uma publicação única que os três clubes e as duas federações publicaram simultaneamente em suas redes sociais, que publicaram em seus sites oficiais também. O texto é rigorosamente o mesmo, tratando como os signatários, o Ceará, o Sport Fortaleza, a FPF e a FCF, de algo que já vem há uns 2 anos de organização. Tinha tido um encontro em 5 de fevereiro de 24, quando foi no Recife, inclusive, é, e vieram dirigentes, os diretores jurídicos do Ceará, do Fortaleza e da Federação Cearense, e formaram uma comissão. E que aí, quando você forma alguma coisa, parece que vai andar, mas já alguns meses depois deu a impressão que tinha ficado ali do lado, mas agora reacelerou, o que tinha para ser feito do dossiê foi produzido por historiadores do Recife e de Fortaleza, e tem Everson Vasconcelos, Lucas Barcelos, Mauro Bastos, pessoas que participaram, historiadores que participaram desse processo do dossiê, que reúne a documentação para colocar o objetivo final, que é o seguinte. É óbvio que o nome está muito claro, Torneio Norte-Nordeste. O nome, Também chamado, como eu falei na abertura, de Brasileiro o do Norte, apelido que né? ele ganhou, mas assim, Isso. mas o nome era Torneio Norte-Nordeste. Mas vamos lá, primeiro é preciso, muita gente pergunta, toda vez que esse assunto volta, porque ele tem várias camadas, várias etapas, e o tri do Náutico, da Taça Norte, que é Norte e Nordeste, não é a mesma competição. A Taça Norte, ela, que apesar do nome Norte, ela significa Norte e Nordeste, era o Norte do Brasil, mas como Sim. era uma disputa Norte-Nordeste dentro da Taça Brasil. Dentro do regulamento da Taça Brasil dizia que o chaveamento do Norte e Nordeste, o vencedor era o campeão da Taça Norte. Isso aqui, esse torneio Norte-Nordeste é uma competição à parte, é uma competição dentro sozinha. Sim. Não é uma parte da Taça Brasil Não é a como, parte. como São coisas diferentes. Até porque, por exemplo, o Fortaleza tem 2 títulos da Taça Norte, 60 e 68, o Ceará em 64 e o Sport em 62. Não são esses títulos. Cada um tem um título desse torneio Norte-Nordeste que foi organizado pela Confederação Brasileira de Desportos. que era a mesma que organizava o Roberto Gomes É a Pedrosa. CBF, Isso. só que na época não era só futebol, ela reunia os outros desportos, mas é a mesma entidade. Se você Certo. pegar quando o Brasil é campeão do mundo, é a CBD, CBD, que é a exatamente. mesma, é só o nome da CBF na época, que organizou, como você falou, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa a partir de 68. Vamos lá. O torneio, a unificação que a gente vai falar mais para frente, até para não entrar nesse assunto, ela unificou a Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, mas esse torneio Norte-Nordeste ele existiu naquele mesmo momento. Em 68, quando a CBD passou a organizar um início de calendário nacional, porque em 67, por exemplo, o torneio Roberto Gomes Pedrosa foi organizado pela Federação Paulista e foi reconhecido como título brasileiro, mas a CBD ela assume em 68. E quando ela assume em 68, ela faz um calendário de competições nacionais, profissionais nacionais, com a Taça Brasil, que já existia,
Desde 59. Desde 59. E se eu não me engano, até botou uma coisa que pouca gente sabe, mas a Taça Brasil de 68, ela tem Taça dos Campeões Estaduais do Brasil. Mas nunca pegou esse nome, não, mas ela tem até uma modificaçãozinha de nome ali. É tipo Brasileirão, Copa Brasil, Sim. Taça Brasil, enfim. E o Roberto Gomes Pedrosa, de 68. O torneio Norte e Nordeste e o torneio Centro-Sul. Esse centro é o Centro-Oeste, basicamente, e outras equipes ali de São Paulo que ficaram de fora, enfim, torneio Centro-Sul. Os vencedores dessas 4 competições, ao final desse calendário nacional, disputariam um torneio à parte, chamado Torneio dos Campeões da CBD, que indicaria o campeão brasileiro. Isso era a ideia original, que seria o representante do Brasil na Libertadores de 69. Ponto. A Taça Brasil só acabou em agosto de 69. Uma confusão gigantesca. Foi parar a Taça Brasil de 68, só vai acabar em agosto, setembro do outro ano. Já acabou com isso aí, então não pôde entrar. O Maringá, nesse torneio, ganha do Sport, que ganhou o torneio Norte-Nordeste. Tem um jogo com o Santos e não tem o segundo do Santos, ganhou de WO. Então o Grêmio Maringá acabou recebendo o título de torneio dos campeões. E dentro dessa bagunça, a CBD briga com a Confederação Sul-Americana, que não era Conmebol, era a Confederação Sul-Americana, e o Brasil nem teve time na Libertadores. Veja, não teve time do Brasil na Libertadores de 69. Você corta para 2010. Ou seja, todo mundo ali, essas 4 competições em 68, no início desse calendário, tinham a mesma finalidade. Cada um vai vencer a região e no final vão fazer um torneio à parte. Então, Cássio, antes da gente cortar para 2010, eu vou trazer aqui uma tela para deixar tudo bem didático e bem detalhado, tá? A gente vai compartilhar essa tela aqui com vocês e a gente vai explicar de forma clara o que estava em jogo em cada ano. Primeiro a gente tem aqui, Cássio, a Taça Brasil, Esse é o troféu. de 59 a 68. Essa Taça Brasil, que a primeira foi vencida pelo Bahia, e é o primeiro desenho de competição nacional que a gente tem no futebol brasileiro. E o Bahia vai a Libertadores. Isso. Eu não vou nem entrar, mais na frente a gente vai passar pelo título do Atlético Mineiro, mas aquilo ali é muito fora da estrutura e da história do futebol brasileiro. A gente vai começar a história daqui, da primeira composição de um torneio nacional. Em 59 a 68 foi disputado a Taça Brasil. Os clubes de todas as regiões do país, Cássio, tinham acesso a essa estrutura. Sim. Concorda? Os campeões estaduais. Os campeões estaduais de todos os estados, de todas as regiões. Não eram 27 estados, assim, porque Sim, tem que ser isso. profissional, tem estado que era amador, assim, então pense assim, a estrutura do que era o país. Claro, do que era o futebol no país. Isso. Então, Cássio, a gente pode dizer aqui que o Fortaleza poderia ser campeão da Taça Brasil. Ele disputava. Quando ele entrava, 2 finais, isso, quando ele entrava no Campeonato Cearense, se ele fosse campeão cearense, se ele vencesse a Taça Norte, ele se classificaria para uma reta final, como se classificou. Fez a final de 60 com o Palmeiras e de 68 com o Botafogo. Então, o Fortaleza tinha chance de ser campeão da Taça Brasil. Sim. Como o Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil. E o Náutico foi vice também. Exatamente. O Goiás tinha chance de ser campeão da Taça Brasil? Tinha chance de ser campeão da Taça Brasil. Essa competição acontece, tá? De 59 a 68. É um torneio por fases, um torneio que começa regionalizado. Mas genuinamente nacional. Exatamente. Como ele começa regionalizado e vai afunilando até chegar a uma fase nacional, uma fase já decisiva. E é regionalizado por questão estrutural e de logística do país. Exatamente. Estamos nos anos 50 e 60. Estamos né? em 1959, assim. Exatamente. Enquanto hoje você freta avião, um clube freta um avião para... Veja, fretar um avião assim... Mal tinha voo. Exatamente. Então, entendam. A Taça Brasil é um torneio pensado para ser nacional, que tinha portas abertas para clubes de todas as regiões do Brasil. Em algumas edições, o Fortaleza, campeão da Taça Norte, chegava já para disputar a final, em outras a semifinal, em outras as quartas de final. Tivemos variações dentro de cada ano, mas o importante... Era basicamente o peso do estado, a fase que ele entrava era a partir do desempenho que a seleção estadual tinha no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, coisa que existia naquela época. Exatamente. Por exemplo, podemos fazer um vídeo qualquer dia, Cássio, resgatando esse... Pernambuco foi vice-campeão
brasileiro de seleções em 59. O campeão foi São Paulo. Vice-campeão brasileiro. Isso fez com que Pernambuco ganhasse a vaga na semifinal de 60. Aí, a semifinal da Taça Brasil de 60, ela é entre Fortaleza e Santa Cruz. O Santa Cruz estreou na semifinal. Isso. O Fortaleza foi remando lá de trás e o Santa Cruz, pela questão e assim como o campeão paulista, também na outra semifinal largou na frente. Mas Pernambuco largou na semifinal porque é a seleção estadual de O Pernambuco. Santa Cruz não passou nem pela Taça Norte. Não. Já largava na semifinal. Largou na semifinal. Inclusive Santa e Fortaleza não foi a final da Taça Norte. Seria mais ou menos como o Bahia agora, se o Bahia for para a Libertadores, ele não pode jogar a Copa do Nordeste. Então, o fato do Santa estar na semifinal, o Santa não estava na Taça Norte. Entendi. A final da Taça Norte foi uma fase antes. Entendi. Aí, tipo, quem ganhou a Taça Norte enfrentou o Santa, porque o Santa já estava na semifinal. Eu tenho uma reportagem na época dizendo que o Fortaleza teve até briga. Eu disse, não tá valendo a Taça Norte, a gente já ganhou a Taça Norte, porque gerou essa confusão, já que tinha mais um nordestino na frente. Então, perfeito. A gente vai aqui ano a ano para entender. É muito importante, quando a gente tem um debate, Cássio, em 2025, é muito importante a gente ser didático, tá? Então vamos aqui, Cássio, para 1967. Você já passou por essa primeira edição do Roberto Gomes Pedrosa de 67, tá? Porque a Taça Brasil era disputada. Mesmo assim, fizeram um Roberto Gomes Pedrosa, mas fizeram restrito a 4 estados, a 2 regiões, 5 estados. E ainda com o Paraná. A cronologia é importantíssima a partir daqui, até porque o torneio Norte-Nordeste, ao contrário do que muita gente pensa, Atlético Mineiro, o título abriu a porteira. Talvez, mas a parte jurídica, o pedido não tem absolutamente nada a ver com o Atlético. Tem a ver com o que a gente vai mostrar agora, que é o Roberto Gomes Pedrosa. Também não tem com a Taça Brasil, tem exclusivamente com o Robertão. Você perceba que no nosso design a Taça Brasil está no meio porque ela é nacional. Em 71 o Campeonato Brasileiro está no meio porque ele é nacional. Aí aqui a gente vai mostrar caminhos que foram, de certa forma, ou regionalizados ou com fortes limitações geográficas. Explica esse Roberto de 67. Primeiro que é o desenvolvimento do futebol brasileiro. E aí é uma coisa... Não tem vilões, não é mocinho e vilão, não. É simplesmente a história com o país... Com os olhos de 2025 parece que existem vilões, mas não eram. Era um país continental, onde as regiões não dialogam tanto. Não tem como dialogar, não tem como o Grêmio ficar jogando... domingo que vem é em Fortaleza. Não tem como. Não tem como. Inclusive, na própria Taça Brasil, quando isso acontecia, era um problema. Os jogos demoravam a acontecer, mas enfim. O torneio Rio-São Paulo, ele tem uma edição ali em 33, que o Palmeiras ganha. Na verdade, era Palestra Itália ainda. E depois volta só em 1950. Mas quando o torneio Rio-São Paulo volta em 1950, ele volta de forma regular. E ele vai de forma... O torneio Rio-São Paulo só tem times do Rio e de São Paulo. E no caso do Rio, era Rio a cidade, porque ainda tinha a questão do estado... do Rio de Janeiro e a Guanabara, mas no caso era Guanabara com Flamengo, Fluminense, Vasco. E aí vai até 1966. Em 67, o torneio Rio-São Paulo ele é ampliado para convidados do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, sem surpresa, Minas Gerais, Cruzeiro Atlético, sem surpresa, e Paraná, que aí sim é surpresa, Ferroviário do Paraná, não foi nem Coritiba nem Atlético, aí era o nome da época, mas convidados assim dessa forma. E o nome passa a ser chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. E aí tem um capricho histórico. O nome oficial do Torneio de São Paulo já era Roberto Gomes Pedrosa. Ele só não era chamado dessa forma. Ele era chamado com o nome que é muito melhor, Torneio Rio-São Paulo, da rivalidade. Isso. Mas o nome do troféu era Rio-São Paulo. Aí não dava para, com clubes mineiros e gaúchos e paranaenses, continuar chamando de Rio-São Paulo. Então ele vira Roberto Gomes Pedrosa de 67. Não foi organizado pela CBD. Tá. Foi organizado pela Federação Paulista, acho que com apoio da Federação do Rio, mas foi organizado pela Federação Paulista. Quem ganhou? O Palmeiras. Esse título, em 2010, a CBF transformou essa expansão do Rio-São Paulo, organizada pela Federação Paulista. Em 67, ele passou a ter peso de Campeonato Brasileiro. As principais forças estavam lá? Estavam. O Brasil é a era de ouro do futebol brasileiro. O Brasil vai ser campeão mundial em 70. Aliás, assim como em 58, 62, em 70, os 3 títulos mundiais do Brasil, todo mundo jogava no Brasil. Sim. Então, assim, por exemplo, quando vai ter o Roberto Gomes Pedrosa de 70 mais pra frente, que o Fluminense ganha, o Fluminense até fala. É um título que dá muito orgulho pro Fluminense, porque ele é campeão.
tipo, o maior título do Brasil é o Tri, ganhar a Taça Júlio Rimet, e todo mundo daquele time estava nessa competição, e não era só concentrado, só Santos, só Botafogo, era todo mundo, tendo o Grêmio, tendo o Cruzeiro, Sim, claro. então a força estava ali, só que no fim das contas, com o olhar de 25, como o Fred fala, e a análise está sendo feita agora, é uma competição de convidados. Sim. Ela Organizada pela Federação Paulista. Aí, em 68, volta para os 2 minutinhos atrás que eu estava. Exatamente, ou seja, só para a gente pontuar, 67, primeira edição do Roberto Gomes Pedrosa, como uma extensão do Rio São Paulo, organizada pela Federação Paulista. Esse torneio hoje tem peso de Campeonato Brasileiro. Aí chegamos em 68, Cássio. A CBD assume, até muda o nome, vira Taça de Prata. Não confundir com a Taça de Prata dos anos 80, que é a Série Isso. B. Nesse caso, é uma Taça de Prata muito específica, mas não, assim como eu falei daquele outro nome, não pegou muito não. Sim. Todo mundo conhece como Robertão, mas ele também tem esse nome, Taça de Prata, com a CBD. E houve uma expansão de 2 nomes. O campeonato teve 15 times, subiu para 17. Uma vaga para Pernambuco e uma para Bahia. Certo. Entrou Bahia em 68 e entrou o Náutico por Pernambuco. Aí você vai para 69. E detalhe, e foi assim de 68, 69, 70. Mas veja só. Sempre com as 2 vagas do Nordeste sendo uma para a Federação Baiana e outra para a Federação Pernambucana. Por exemplo, em 68, quando a CBD tem essa mudança, o Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil. No ano que o Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil, embora, como eu disse antes, esse vice só aconteceu em 69, certo. que o torneio demorou, mas é um ano onde o futebol cearense decidiu o título da Taça Brasil, o futebol cearense não tinha vaga no Robertão. Em Pernambuco, a vaga foi dada ao campeão pernambucano do ano anterior. Por isso que o Náutico entra em 68, que ganha em 67, e o Santa, na verdade, do ano, desculpa, o Náutico ganha em 68 e joga em 68, e o Santa ganha em 69, 70 e entra nesses 2 anos, que é o início do Penta, campeonato do Santa. Em 68 o Náutico foi hexa, e depois o Santa foi Penta de 69 a 73. Se você fizer isso na Bahia, a questão do convidado não seria o Bahia. O campeão baiano de 68 foi o Galícia, que vai jogar o quê? O Norte-Nordeste. O campeão de 69 foi quem? O Fluminense de Feira. Então, para você ver como era convidado, o Bahia era a principal força da Bahia, é óbvio que já era, por muito. A Fonte Nova já tinha, ela tinha o anel superior, acho que dela é de 72, mas o anel inferior, o superior é de 72, mas o inferior já cabia mais de 50 mil pessoas, já era um time extremamente popular. Mas na parte técnica não era, enquanto o Pernambuco ainda colocou o campeão estadual vai, na Bahia nem isso. Era o Bahia e pronto. Era o Bahia e ponto. Então, Cássio, na hora que a CBD assume a responsabilidade de realizar o Robertão, eu imagino que houve uma demanda muito grande de quem ficou de fora dessas 17 vagas. Tá? E parte dessa demanda gerou a primeira edição da Taça Norte-Nordeste, tá? Que hoje se chama Brasileiro do Norte. Um torneio destinado aos demais clubes do Norte e Nordeste, para além do convidado Bahia e para além do campeão pernambucano Náutico. É bom fazer exatamente isso. Exatamente, o convidado Bahia e o campeão pernambucano Náutico. Para não ter, em 70 ele foi campeão baiano. Tá, mas eu tô aqui em 68. Então, Cássio, a gente pode dizer que a Taça Norte-Nordeste ela era paralela ao Robertão para embarcar muitos e muitos estados do norte e nordeste do Brasil que não tinham da vaga. Própria Bahia, o detalhe, a Bahia está aqui, tá? Sim, o próprio campeão baiano, como você falou, o Galícia, foi jogar aqui. Hoje, o argumento é justamente o fato de serem torneios paralelos. Quase como que a existência da Taça Norte e Nordeste ela foi necessária para que o Roberto Gomes Pedrosa pudesse acontecer sem uma maior reivindicação de uma ampliação geográfica dele. A gente pode, com os olhos de 2025, enxergar dessa forma. Eu sei que você está pensando. Né? Parece muito. Parece um pouco o conceito do módulo amarelo de 87, né, que a CBF cria para poder permitir oficialmente que aconteça o módulo verde.
Me parece, Cássio, Tem me elementos parece, ali. Cássio, que hoje, com o olhar de 25, a gente tem que. É muito difícil todas essas unificações, porque você olha com o olhar do presente para algo de uma realidade muito Não se. distante. Por exemplo, no brasileiro, o cara tá jogando o Campeonato Brasileiro. Aqui eu acho que a galera não estava jogando o Campeonato Brasileiro, estava jogando o Norte e Nordeste. Então você acha que na época o Sport, o Ceará e o Fortaleza não se sentiram co-campeões brasileiros ao lado do campeão do Roberto Gomes Pedrosa? Vamos lá. Em 68, como eu disse, ia ter o torneio decisivo. Sim. Em 69, também, porque para ser campeão, não teve o Centro-Sul. O Centro-Sul só teve a primeira edição e pronto. Mas o calendário da CBF, da CBD, quando ele foi organizado no período junto com aquelas competições. Tanto que continuou existindo o Robertão e continuou existindo o Norte e Nordeste. Quando o Ceará vence aqui, e já não existia a Taça Brasil acaba em 68, o que é que sobra? Se não tem o Centro-Sul e não tem a Taça Brasil, sobra o Norte e Nordeste e sobra o Robertão. Ia ter essa final. Palmeiras e Ceará. O dossiê é justamente. O dossiê mostra que essa final para decidir o campeão brasileiro. O campeão do Robertão era o campeão do Robertão. Isso. Poderia se sentir um campeão brasileiro de fato, mas o título brasileiro ele estava um jogo na frente ainda. Certo. Palmeiras e Ceará decidiriam esse campeonato, esse título brasileiro. E por que não decidiram? Não falta de. Porque aí é que tá, porque o futebol era diferente. Porque, ó, se não tem data, deixa pra. Não rola, não rola. Como em 59, os jogos entre Bahia e Santos foram muito espaçados, Foi em né? março de 60. Né? Ou seja, Cássio, a gente pode dizer, sem estar aqui fazendo populismo, longe disso, a gente pode dizer que, de fato, nem Sport, nem Ceará, nem Fortaleza comemoraram esses títulos como se fosse meio campeonato brasileiro. Comemora com o campeão do Norte-Nordeste. Foi estampado dessa Exatamente. forma. Mas aqui foi estampado como campeão do Robertão. Era isso que eu ia dizer. Mas aqui em cima, a gente também não tinha os times se autodeclarando campeões brasileiros. Talvez tivesse, mas a imprensa, de forma geral, conquista a taça de prata. Isso. Ou seja, quando em 2010, com o olhar de 2010, se volta no tempo com a perspectiva de que isso aqui era muito próximo do desenho do Campeonato Brasileiro, e eu concordo que era. E eu concordo que era. O Campeonato Brasileiro, ele é uma consequência do Roberto Gomes Pedrosa. Que é uma consequência do Rio-São Paulo. Muito mais do que da Taça Brasil. O Campeonato Brasileiro, ele vem do Roberto Gomes Pedrosa, ele não vem da Taça Brasil. Tá? Quando há essa unificação, os argumentos que são criados para se analisar uma realidade do final dos anos 60 para 2010 e dizer que isso aqui é no Campeonato Brasileiro, abre uma brecha para que isso aqui seja parte dessa estrutura. Porque, como o Cássio explicou, haveria um cruzamento, tá? Existia, ou seja, se existia a projeção de um Palmeiras e Ceará, existia a ideia de um campeão nacional. Essa ideia não foi concretizada por falta de datas, por falta de estrutura. O Palmeiras era favorito? Era, mas assim, mas tem que... Como sempre esse debate vai acontecer. Mas tem que jogar. Ninguém está pleiteando o título dizendo que o Ceará é o melhor time brasileiro de 69 ou o segundo melhor time brasileiro de 69 depois do Palmeiras. Não é. Tá? Não é. Mas existia um conceito de que haveria uma decisão nacional. Tá? Então, é muito importante entender que o que eu e Cássio estamos fazendo aqui, tentando olhar com olhos de 25 e com olhos dos anos 60, isso sempre aconteceu. Mas quando a CBF, em 2010, unifica isso daqui, tá? Unifica a Taça Brasil e unifica todo o eixo de cima, com olhos de 2025, parece injusto dividir um país dessa forma. Porque o Ceará e o Fortaleza nunca teriam a mínima possibilidade de conquistarem um título nacional. Porque, pelos olhos de 2010, 40 anos depois, foi negado. O Sport tinha uma vaga. O Sport tinha uma vaga, mas esses dois Nem aqui, isso. eles não tinham direito. Como os clubes do Rio Grande do Norte, como os clubes de Alagoas, como os clubes do Pará. Eles precisavam ganhar isso daqui para ter um cruzamento que foi pensado, foi idealizado, mas não foi concluído. Tá? No primeiro ano não houve a conclusão, não houve o Maringá e Santos, chegou a ter um Maringá Sport. Não tem o terceiro jogo do Maringá. Eles Exatamente. empataram e no terceiro o Santos não tinha data, aí o Maringá vai jogar não, jogou não. Então... Que possivelmente, se isso aqui andar, o Maringá vai chegar. Veja,
Maringá tem 2 caminhos para chegar. É, Um é o Centro-Sul. isso. Primeiro, acontecendo dentro dessa lógica, porque esse pedido é um pedido dos 3. Sim. O Grêmio Maringá, que hoje está muito baixo, está muito mal lá no futebol paranaense, mas o torneio Centro-Sul, ele porque só foi realizado uma vez. Mas ele tá dentro dessa mesma lógica. Ou seja, no fim das contas, se isso aqui prosperar, 1968 pode terminar com 4 campeões. Taça Brasil, Robertão, Norte-Nordeste E e o Centro-Sul. Centro-Sul. Fora o outro título do Maringá, que na verdade é em 69. Lembrando, o torneio, a decisão do título era no ano depois. Então ela ficaria em 69. E aí, Cássio, a gente vai avançar, tá? Essa história termina em 71, quando... Um último ponto para falar isso aqui, que eu falei do clube, foram 23 clubes em 68. Sport campeão, o Remo vice. 23 em 68, 26 em 69. Ceará campeão, Remo vice. E 36, veja só o tamanho, 36 clubes em 70 com Fortaleza campeão, Sport vice. Os 2 primeiros anos com final, Sport e Remo, Ceará e Remo final mesmo. O Ceará, por exemplo, vira a final, perde o primeiro jogo e vira o segundo. E no caso de 70 foi um quadrangular final, o Sport foi vice-campeão como quadrangular final. Certo. E aí, essa estrutura, ela é encerrada em 71, quando é disputado o primeiro Campeonato Aí Brasileiro de acaba o Futebol. Robertão e acaba o Norte-Nordeste. Os dois acabam. Por que os dois acabam? Porque existe um campeonato nacional. Então, a finalidade dos dois, que eram subcampeonatos nacionais, na visão de Sport Fortaleza, Ceará e suas Exato. federações, eram subcampeonatos nacionais, tá? Não precisava mais porque já existiria agora um campeonato nacional com primeira e segunda divisão. Na visão da CBF 2010, só eram subcampeonatos nacionais esses aqui em cima. Os de baixo eram torneios regionais, mesmo que organizados pela própria CBD. Então, o troféu, primeiro, esse contorno que Fred colocou, é realmente o contorno de cada competição. E ela tem lá na base. Torneio Norte-Nordeste da CBD. Isso. E aí, Cássio, a gente chega na próxima tela, tá? Que é a tela dos torneios unificados, tá? Isso aconteceu em 2 momentos. Em 2010, todas as edições da Taça Brasil e as 4 edições do Robertão, elas foram consideradas campeonato brasileiro. Tá? Aldir Cunha, assim como eu citei os historiadores, Lucas, Mauro, Everson, esse aqui foi um só, foi Aldir Cunha que fez esse dossiê. Se eu não me engano, a pedido do Santos e do Palmeiras, acho que. E obviamente é a mesma coisa que aconteceu agora. E no fim, todo mundo que estava lá, como tinha que ser, acabou sendo beneficiado. E aqui é um outro estudo. Eu vou deixar esse de 1937 de fora, porque isso aqui não faz assim. Me desculpe os torcedores do Atlético Mineiro. E só eles, porque só eles conseguem dar qualquer visão de título brasileiro para isso aqui. Eu vou me ater à decisão de 2010, tá? Eu acho, Cássio, e eu sempre me posicionei dessa forma, que é um grande erro histórico da CBF. Eu acho que o reconhecimento das 10 edições da Taça Brasil e das 4 edições do Robertão como campeonatos brasileiros, ela é um erro histórico, porque não precisava. Veja só, a Taça Brasil, ela é a mãe das competições do futebol brasileiro. A mãe. Ela é gigante por si só, ela é importante, histórica por si só. Por que você, com os olhos de 2010, precisa dar uma nova validação da Taça Brasil como Campeonato Brasileiro? Existe alguma dúvida, ou existia alguma dúvida, que o campeão nacional de 59 era o Bahia, que o campeão nacional de 60 foi o Palmeiras, que o Santos foi 5 vezes consecutivas campeão nacional? Existia alguma dúvida histórica quanto a isso? Nunca existiu, Cássio. Tem alguns elementos. Eu não sou 100% nessa linha, não. Eu concordo com algo que você trouxe, mas sempre tem um argumento que eu acho muito bom. Tipo, Pelé nunca foi campeão brasileiro. Foi campeão nacional. O Bahia, quando o Bahia vence a Taça Brasil, é Bahia primeiro campeão brasileiro. Mas é o campeão brasileiro Não, então. sendo vencedor da Taça Brasil. Pronto. E aí, talvez, é por isso que eu falei que eu concordo com algum elemento.
o meu ponto, pelo menos, e aqui é o debate, tá? Você pode deixar nos comentários, da mesma forma, isso aqui é toda vez que eu estou batendo com o Fred, imagine com a galera toda. A unificação precisa ser entendida como ela foi. São várias palavras que ela tem um sentido. Perfeito. Aí eu vou chegar no meu. Tipo, É. em 2010 a palavra foi usada, foi unificação. Talvez a palavra mais adequada fosse equiparação. Equiparação. Perfeito, Cássio. Perfeito. É isso que eu defendo. E se teve, passou batido por mim. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: eu lembro Lula Bonfim, no começo. Lula Bonfim que gravou tanta gente, mas antes de ele gravar no podcast, de debate, a gente conheceu muita gente que grava com a gente pelo Twitter, né? Sim. Antes de gravar e tal. E numa dessas, acho que 2017, aí, quando estava na época de Bahia Esporte, a final da Copa do Nordeste, e eu lembro de ter tido uma conversa com ele, era dizendo exatamente o que eu vou falar agora. A Taça Brasil, ela não precisa ser chamada de Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Então você não discorda de mim, não, você concorda. Mas veja. Não, então eu posso entender, mas a Taça Brasil ela não precisa ser renomeada exatamente como Campeonato Brasileiro para valer o que ela vale. É exatamente. O Bahia, para mim, eu costumo dizer o seguinte: o Bahia até porque Bahia é bicampeão brasileiro. Ele tem uma Taça Brasil e um campeonato brasileiro. Eu não digo, nas minhas publicações, eu não digo, o Bahia tem 2 campeonatos brasileiros. Porque, até porque se for dessa forma, veja só, se esse título passar, como é assim, para chamar esse torneio do Nordeste, eu vou dizer que o Sport tem 2 campeonatos brasileiros. Eu vou dizer, o Sport, se fosse o caso, o Sport tem 2 títulos brasileiros, sendo um no Campeonato Brasileiro de 87 e outro do torneio Norte-Nordeste. É exatamente assim, isso que eu defendo, Cássio. O torneio dos campeões do Atlético precisa ser chamado. Você pode chamar do jeito que ele. O torneio dos campeões do Atlético não foi o Campeonato Brasileiro. Mas não foi o Campeonato Brasileiro de jeito nenhum. Ele na época, tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções. Sim. Aí, nesse ano, especificamente, não teve o Campeonato Brasileiro de Seleções. Eu sei, Cássio, mas o que não, eu tô só pra dizer assim, não, aí fizeram essa competição que potencializa ainda mais o que a gente tava em relação a ser regional. Ela é em 37 e o Nordeste sequer existe. O futebol já era profissional em Pernambuco e na Bahia. Assim, já tinha confusão demais em Pernambuco e na Bahia. Já, então é só para dar um exemplo, assim, o profissionalismo de Pernambuco curiosamente começa em 37. 36 é o último ano amador, 37. Como é curioso. Sabe que o profissionalismo começa em Pernambuco? Porque o Central de Caruaru consegue fazer o primeiro registro de um atleta profissional contratado, Zago, que veio de onde? Do Atlético. Só falta esse cara ter sido campeão brasileiro pelo Atlético. O primeiro jogador profissional de Pernambuco foi inscrito na Federação Pernambucana pelo Central, foi o pioneiro de um jogador que veio do Atlético Mineiro. Só nessa coincidência. Mas enfim, você não precisa renomear nada, você pode colocar numa base, o Palmeiras... É exatamente o que eu defendo, Cássio. Palmeiras tem quanto, meu Deus? Está com 8, 12, né? O Palmeiras tem 12 títulos brasileiros. É porque, com o tempo, será que as próximas gerações, para não dar trabalho, o cara vai colocando... Talvez aconteça. Mas você concordou com o meu argumento, só que realmente quando você falou equiparação, era o que eu queria ter dito. Para mim, a Taça Brasil vale igual ao Campeonato Brasileiro. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Só que eu acho que me incomoda muito isso que você falou. Aí vem um garotinho de 15 anos que vai crescer dizendo que o Bahia venceu 2 campeonatos brasileiros. E vai acabar uma história que não é menor. Que é uma história bonita de você ganhar um torneio regional, de você acender uma decisão. Eu acho até, e alguns torcedores, eu lembrei desse debate livre com o Lula, porque, obviamente, ele discordou, por isso foi um debate, ele discordou de mim. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, nessa minha lógica, e obviamente pode discordar, é uma lógica que foi 17, estou em 25, eu estou pensando do mesmo jeito, posso estar errado, mas 8 anos depois, essa briga para que a Taça Brasil seja chamada de Campeonato Brasileiro é como se a pessoa não aceitasse que a Taça Brasileiro vale. Ela só vai valer se ela tiver outro nome. Perfeito. Não precisa, e ela sempre valeu. Ela sempre valeu. É porque isso é algo muito importante. Que Cássio sempre fala desses torneios Norte-Nordeste. Quando tem aquele outro debate, que é o debate de por que os títulos do Náutico da Copa Norte, da Taça Norte, não valem como Copa do Nordeste. E aqueles 3 também não valem como Copa do Nordeste, porque eles são Norte-Nordeste. E desde sempre... Dentro de uma finalidade até maior, inclusive. Desde sempre, os 3 títulos em questão aqui, eles são oficiais da CBD. Eles não precisam de validação, de reconhecimento, eles são oficiais. O que se busca é equiparação. Ou seja, o que e não unificação. O que eles protocolaram é para
outra palavra que está muito, ressignificar o Ressignificar. peso. Tipo, o peso era interregional ou dentro do que o dossiê apresenta, ele era um interregional, mas com a finalidade É. nacional. Assim como, porque no fim das contas, o Robertão, ele era, curiosamente, o Brasileirão do Sul, com 2 convidados ali no cantinho da sala, Exatamente. Que até pesam pro debate de hoje. que ficam É. convidados ali na sala. Bahia, Mas que pesam, viu, Cássio? Veja só. A disputa, essas duas vaguinhas para Pernambuco, não, uma para Bahia, assim, uma vaga para Pernambuco e uma vaga para Bahia, elas são um contra-argumento válido para essa tese do Ceará, do Sport e do Fortaleza, tá? Mas enfim, Cássio, para a gente não ficar girando em torno do tema, que é interessante, que é inclusive. muito bom, por isso que eu tô dizendo, porque senão a gente vai ficar realmente girando, porque existem muitas nuances, tá? Eu não tenho, veja, eu não tenho opinião formada até hoje sobre o desfecho disso aqui. Eu vou tentar estabelecer a minha Na aqui. parte jurídica, que é, inclusive, como eu disse, o primeiro encontro não foi com Yuri Romão, Marcelo Paes, não foi com a presidência, não. Foi o diretor jurídico. A Sim, presidência que é o que tem que ser. uma coisa, é como tem que ser, e é o trâmite, até é importante estar chegando na reta final, mas é o trâmite. A gente pode até fazer um outro vídeo, mas só para trazer um paralelo, Central e 13 estão lutando pelo reconhecimento de 86 e andou muito no último mês. Andou por quê? Porque recebeu o aval, a apuração do GE da Paraíba junto à presidente Michele Ramalho, que é presidente da Federação Paraibana e vice da CBF, que o pedido recebeu o aval do departamento jurídico. Que é meio caminho andado, existem vários outros. Dentro do trâmite, tem departamento jurídico, diretoria de registro, diretoria de competições, diretoria de governança e conformidade, além de estudos externos. Nesse processo todo, para pegar tudo isso aí, esse do Atlético Mineiro demorou 1 ano e 7 meses. Ou seja, se você colocar a partir de agora, o pedido dessa turma, se for pelo menos, vai sair em maio de 27. Não é rápido. E acho que nem tem que ser rápido. Mas no fim das contas, até para retomando só o raciocínio, que é a parte jurídica, a importância dela, que é enorme, e nessa parte jurídica eu enxergo que, só, se for para o viés histórico, talvez perca aqui. Aí você traz o argumento que tinha um do Bahia, ou que o outro campeonato era maior, que tinha na parte técnica, que você debate. Mas na hora que você vai em finalidade do regulamento, eu disse, tem uma coisa aqui. Porque Cássio usou o termo ressignificação. E eu acho que a ressignificação, que é a maior base da argumentação, é uma visão de país. Porque em 2025 não é aceitável que uma visão de país seja Então, Rio de limitado. Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná e 2 cotas ali. Então, numa ressignificação de conceito de país, você colocar todos os estados do Nordeste e todos os estados do Norte dentro do mapa do Brasil, ao qual eles pertencem, então você tem um argumento de história do Brasil como nação Mas não muito forte. é isso mas se fosse só isso, eu acho que não adiantaria. É isso e o regulamento dizendo que essa parte que no final afunila. Afunila, que existia naquela época a intenção de nacionalizar o Robertão com o Norte e E Nordeste só o tendo um vencedor campeão. é que no fim das contas seria chamado de campeão do Brasil. Exatamente, ou seja, existia o regulamento da época e existe essa ressignificação com esse olhar de hoje. É importante, Cássio foi muito preciso aqui, porque só essa visão que eu estou trazendo de identificação de um Brasil mais completo, em que Nordeste e Norte fazem parte do Brasil, e queiram ou não, sempre fez, em 69, 68 também fazia, ainda que não fosse fácil, porque é isso, não é um preconceito, a gente não está falando aqui de, vamos fazer sem eles e foda-se, não é isso. É que a engenharia de transporte era muito complicado, como foi falado aqui, então não era tão possível fazer como é hoje. Tem um trecho, a gente acabou falando da nota e não leu a nota, mas acho que vai ler alguns trechos. Tem um que é interessante. Você anota que as 5 entidades, os 3 clubes e as 2 federações protocolaram junto na CBF. O argumento central do requerimento é que a época do torneio Norte-Nordeste, já considerado erroneamente como uma competição regionalizada,
quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos. O torneio Norte-Nordeste foi realizado em 3 edições, o Sport foi campeão em 68, Ceará em 69 e Fortaleza em 70. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros. Num gesto de união e resgate histórico, Exatamente. as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e aí eles acertaram a palavra, como equivalentes ao Campeonato É isso. Brasileiro. Então, Cássio, para mim, perfeito Detalhe, o texto. no final, é isso que eu falei. A palavra foi usada de forma correta. Para mim, perfeito o texto. O argumento é sólido. Eu não acho que Sport, Ceará e Fortaleza foram campeões brasileiros de 68, 69 Acertar e e pedir em 70. conjunto. Se cada um estivesse É. sozinho, ia estar levando Eu pedrada não o dia acho todo que aqui. na época eles se sentiram campeões, como foi falado aqui, tá? Mas eu também não acho que o vencedor do Robertão se sentiu. E o viés do reconhecimento de 2010, Ainda na época que os estaduais tinham aquele peso isso, do... muito maior do que isso daqui. Veja só, o campeão paulista, o campeão carioca, se achava muito mais campeão, tinha um título muito mais nobre do que esse Robertão, mas muito mais nobre. Muito mais nobre. Até do que a Taça Brasil. Mas, veja, no final dos anos 60, ganhar o Campeonato Carioca ou o Campeonato Paulista, assim... Era muito maior do que ganhar o Robertão. Muito maior. E quando a CBF faz esse estudo em 2010, esse estudo teve um recorte geográfico muito claro. E uma raiz de entender qual é a base do estudo de 2010. É entender o Robertão, nesse gráfico anterior aqui, como o início da estruturação do Campeonato Brasileiro. É válido. Só que isso aqui também existia. Isso aqui foi simplesmente deixado de lado. Então, Cássio, minha conclusão é a seguinte, tá? Só para eu deixar. E se você quiser trazer a sua e a gente finaliza. Eu não considero, mas eu acho o argumento jurídico. Eu acho que a porta foi aberta. Porque eu, Fred, jamais teria unificado. Eu sempre teria feito Você fala em 2010. nenhum desses voltando para essa tela. Nada aqui, para mim, se chama Campeonato Brasileiro, tá? Tudo aqui para mim é válido como título nacional. Então você teria... Mas eu respeito mais o campeão da Taça Brasil de 68 do que do Robertão. Certo. Porque era uma estrutura estabelecida. Mas você, em 2010, você teria... Esses títulos eram oficiais, certo? Sim. Eles já eram oficiais. Então, mas em 2010 você teria feito de forma... vale o mesmo. Ou não teria feito nada. Tem o mesmo peso. Por exemplo, se for fazer um ranking nacional. Porque até 2010 isso não existia. Eu sei, pronto, eu vou dar um exemplo. Se existisse um ranking nacional histórico, em que cada título brasileiro do ano vale 100 pontos e cada segundo lugar vale 90, eu daria 100 pontos pro Bahia, Pronto. 100 pontos pro Palmeiras, 100 pontos pro É onde eu Santos. quero chegar. Então, o peso para mim existia, porque era o que dava para fazer. A Taça Brasil era a única forma de competição nacional que dava para fazer na época. O Robertão não. O Robertão já é uma construção de Em um 67, clube. o Brasil passa a ter 2 vagas na Libertadores e as 2 são da Taça Brasil. Isso, não era do Robertão. Não foi um campeão que, como é um na Copa do Brasil, foi o campeão Palmeiras e o vice Náutico. O campeão embora o Palmeiras tenha sido vencido também, o Robertão em 67, mas não foi. Em 68, a vaga, aquele que eu já falei, que seria do torneio, e acabou o Brasil nem tendo indicado, né, em 69. Então é isso. Para mim, isso aqui, o Robertão, foi uma forçada de barra. Fred, para mim, o Campeonato Brasileiro começa em 71. E essa é a minha opinião. E mesmo que o Sport, que o Ceará e que o Fortaleza sejam reconhecidos, eu vou tratar exatamente como o Cássio falou. O Ceará tem um título brasileiro, tá? Que foi a Taça Norte-Nordeste de 1969, com o reconhecimento da CBF. Então, em 2010, é o ponto que... É porque quando você fala que você foi contra, mas no fim das contas você foi a favor de um ponto. Porque até 2010 não havia nem não havia a equivalência. O Palmeiras era tetracampeão brasileiro, 72, 73, 93, 94. Aí ali o Palmeiras vira octa. Sim. Eu acho que ele é tetracampeão brasileiro. Naquele momento. Então, aí que tá. Eu acho que
chamar o Palmeiras de 8 vezes campeão brasileiro, eu acho correto. Por isso que eu falei o tempo todo, que talvez só agora você entendeu que a gente. Eu não acho que a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa precisam ser renomeados. Eu acho que ele tem 8 títulos de Então, peso brasileiro. Pode chamar de octa, ok. Então, exatamente. Mas naquele momento se enxergava qual? Não, brasileiro só tem 4 títulos. Os outros 2 são desses torneios aqui. Porque eu acho. A falta de equivalência fazia com que as pessoas avaliassem, só tem 4 brasileiros. E isso aqui vale menos. Eu acho que o Palmeiras, que esses 10 times aqui são os campeões brasileiros dos seus anos. Os 10 times da Taça Brasil. Os do Robertão eu não acho. Os 10 times da Taça Brasil são os campeões brasileiros dos seus anos. Tá? Se disser quem é o campeão brasileiro de 70, aí eu aceito que seja o Fluminense, porque não teve Taça Brasil. Aí, talvez, o mais perto disso é o Robertão. Tá? Então, Cássio, só para deixar claro, quando você falou assim, tetracampeão brasileiro, octacampeão brasileiro, porque esses termos acabam desviando um pouco. Porque, mas foi a mudança ali, né? A gente até o utiliza errado, porque esse termo era só para quem é em sequência. Por isso que me gera uma certa dúvida, assim. Mas minha visão é essa. Eles são os 10 eu entendi. campeões brasileiros dos seus respectivos anos. Eu acho que o torcedor brasileiro... O Bahia tem quantos títulos brasileiros? O Bahia tem 2 títulos brasileiros. A Taça Brasil, de 59, e o Campeonato Brasileiro, de 88. Realmente é um detalhezinho aqui. Eu não fui contra ao reconhecimento, a unificação, porque já que foi a palavra utilizada em 2010, aí eu não concordei que essa unificação meio que a partir de agora o Campeonato Brasileiro começa em 59. Isso. O Campeonato Brasileiro não começou em 59. A Taça Brasil começou em 59. Eu não gosto desse viés estatístico de considerar que um jogo dali vale para um jogo de Campeonato Brasileiro. Mas a equivalência, eu concordo demais. Então você concorda que, por exemplo, quando a gente vai dizer o Bahia tem 200 vitórias no Campeonato Brasileiro, só tem que contar de 71 para frente? Aí que tá. Por exemplo, no blog, eu faço anualmente, se você entrar lá, inclusive tem... Tem vários recortes. Eu boto, mas o primeiro é unificado, eu boto o ranking unificado, mas eu não chamo, mas eu ainda não consigo chamar de simplesmente ranking. Eu tenho que dizer que é o ranking unificado, aí coloco ranking de Série A, que é o que eu chamo de 71 para frente, e até dos pontos corridos eu até coloco lá. Mas eu tenho todos os resultados do Bahia desde 59, e dos outros clubes do Nordeste também. Então é isso, Fred. Renomear, eu sou contra. A equivalência, eu fui a favor. A de 2010, você ficou claro. Mas renomear, não. E eu acho que essa porteira ela está aberta. Porque, sobretudo, se esse pedido passar. Se esse pedido prosperar, eu acho que fica 0% a chance dos campeões do Rio São Paulo até 66 não pedirem algo. E eu acho que faria sentido também. Porque... a linha cronológica ela tá muito ali. Mas eu não acho. Porque... mas aí seria a confusão deles. Assim, mas veja, a portuguesa tem 2 títulos. 52, mas é porque 55. vai esbarrar. A portuguesa vai dizer, opa. Não, mas aí para mim, aí eu vou voltar à tela. Para mim o Rio São Paulo faz sentido na continuação dessa raiz. Mas não faz sentido no conceito de nacional, o que é a base do pedido. Mas aí não é... É porque são tantas discussões sobre isso. Mas aí a discussão não seria se o Rio São Paulo é ou não é nacional. É claro que não é. Não, é isso que eu falei. O Rio São Paulo entra como a raiz de formação do brasileiro. Mas vai dizer, se o embrião do Campeonato Brasileiro virou Campeonato Brasileiro, por que o embrião do embrião também não é? Porque é o embrião do embrião. Mas aí vai dividir até chegar no átomo. Cássio, esse aí é o que eu falei. São 2 linhas. Você está indo na linha de encontrar o DNA original. Isso. A raiz, que eu estou chamando, a raiz do Campeonato Brasileiro. E eu estou indo na linha de nacionalização. Perceba que eu não falei, eu acho que eu não falei, pelo menos, que isso, o que eu disse foi o seguinte, que se passar, os clubes que venceram o Rio São Paulo entre 50 e 76, eles vão... Mas é porque eu acho que não há relação. Eu vou dizer que eu não acho que não há relação. Eles deveriam ter lutado quando isso aqui foi reconhecido. Porque veja qual é o meu ponto. A decisão de 2010, que reconhece até 67, poderia sim ter dito, e por que não antes, se eu sou um embrião do embrião? Porque essa visão que você está defendendo é a visão de Almir, do historiador... Aldir, né? Aldir Cunha. Aldir Cunha, do historiador que reconheceu da Taça Brasil do Robertão. Então, assim, ele resolveu pausar aqui. Ele não quis trazer o Rio São Paulo. Mas a corrente atual dos historiadores do Nordeste que você citou, elas vão para
Pô, essa tela acabou sendo muito didática. Elas vão para uma outra É linha, que quando você volta que não é a raiz, Cássio, embrionária do Campeonato Brasileiro, e sim a raiz embrionária da nacionalização do futebol Mas é brasileiro. quando volta muito pro passado. Como você falou, senão a gente vai bater uma hora aqui. Mas eu vou dar vou deixar só um pequeno exemplo. Que isso aqui pode até voltar em outro debate, seria muito interessante, até com a gente na mesa. Quando você vai muito pro passado, não tem como sair muito daquilo do Rio São Paulo já tinha um nome. O Rio São Paulo está sendo o embrião do futebol brasileiro, até onde o profissionalismo, eu disse que já tem no Recife, na Bahia, mas já começa ali, a seleção brasileira toda ali. Em 1939, Pernambuco e Bahia definiram que os campeões estaduais de 38 disputariam 2 amistosos. E o campeão foi o Sport de Pernambuco e da Bahia foi o Bahia. Para ver quem seria o campeão do Nordeste. Sim, eu sei. Assim ó, o Ceará, dane-se, Rio Grande do Norte, dane-se, assim era o mundo. Assim, então, é por isso que o Mundial de Clubes até 2004 era só Europa e América do Sul. E já tinha o campeão, já existia o Campeonato Continental da África, o Campeonato Continental da Ásia. Sim. Aí a Mundial e a FIFA reconheceu a Copa Intercontinental como Mundial de Clubes, porque num processo de globalização do futebol, naquele momento aquele torneio cabia. Por isso que eu falo, que eu não estou dizendo eu não estou dizendo que vai ser unificado. Estou dizendo que quem está de 66 para baixo, talvez, o Fred até falou, por que eles não pensaram ali? Eu falo a mesma coisa em relação aos nordestinos. Porque os nordestinos, na hora que unificaram em 2010, eles deveriam ter pensado em 2010. Opa, faltou a gente. 15 anos depois... Falta de conhecimento na época, então, de pessoas para isso. Como foi? Porque esse pensamento... Mas o historiador que fez, ele tinha informação e ele não, do viés do Rio São Paulo. Ele quis cortar Ele quis cortar. Ele quis cortar. Aí foi a escolha. Mas o que está sendo pedido em 2025 poderia ter sido pedido de verdade em 2010. Poderia, não claro. é? Mas eu acho muito mais conectado o Rio São Paulo com 2010 do que com 2025. Porque... Não, o 2025, no meu caso, é o sentido de abrir mais a porteira. Eu só estou dizendo o né? seguinte, que o Rio São Paulo, para mim, é conectado demais com o primeiro estudo. O segundo é esse conceito de que você leu muito bem, está muito bem escrito o texto, tá, do pedido oficial. Eu também gostei da nota que a turma mandou. É muito bem escrito, muito bem fundamentado, tá? Então é isso. Esse tema aí, meu amigo, puxa outros e outros e outros e outros. Se tem mais uma pessoa nessa mesa, já tava 1h30 de programa aqui. E ainda digo mais, Cássio. Vamos produzir esse do de seleções. Isso aí tem que resgatar essa memória do futebol brasileiro. O fato de Pernambuco ter sido vice-campeão é um dos motivos, inclusive, para Pernambuco ter sido a seleção brasileira. Isso. A gente vai contar essa história. Cacareco. Não vou prometer nos próximos dias, mas nas próximas semanas a gente vai contar mais essa história do futebol brasileiro. E Cássio está nervosíssimo aqui para chegar o dia em que ele vai poder finalmente publicar o post e gravar o vídeo sobre o reconhecimento do Central e do 13. E do 13 como campeão Tomara brasileiro. Que saia, porque o post está a um enter. E é só assim, ó. Saiu, enter. Ele entra todo dia no site da CBF. O enter que eu digo é do blog. É tipo, então, mas ele entra todo dia no site da CBF para ver se está liberado. Aí tá liberado, pronto. Enter. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.